pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Mitsu do canal Somos Cristãos e hoje eu gostaria de fazer uma complementação de dois vídeos, que é o meu testemunho do fisiculturismo e o vídeo Fisiculturismo é Pecado. Com a participação da minha cachorrinha, a Chanel, que ela está aqui do meu lado, eu quero falar a vocês alguns tópicos no qual foram coletados destes vídeos que algumas pessoas tinham dúvida. E eu acho importante fazer um vídeo sobre esses tópicos para informar melhor a todos que estiverem buscando respostas. O primeiro tópico fala sobre o fisiculturismo e ser cristão. E como texto base, eu gostaria de ler a vocês um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12, que diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E este texto fala muito comigo, porque quando eu era atleta de fisiculturismo, eu era escravo do meu corpo. Ou seja, eu tinha uma vida social limitada, eu tinha hobbies e atividades limitados, eu tinha relacionamentos limitados. Tudo em prol do fisiculturismo, tudo em prol de conquistar melhores resultados ao meu corpo. O que se transformava, no meu caso particular, em uma idolatria do corpo ou culto ao corpo. O que se caracteriza um pouco com muitos atletas de fisiculturismo é aquela obsessão pelo corpo perfeito, sendo que muitas vezes o próprio corpo do indivíduo já é considerável, aceitável ou até mesmo exagerado pela população geral. E o que eu posso dizer sobre aquela época é que eu realmente era um escravo do meu corpo. Todas as minhas atividades, todos os meus objetivos, tudo era em função do meu corpo. Se era benéfico ao meu corpo ou ao desenvolvimento dos meus músculos, eu aceitava. Se não era, eu recusava. A minha alimentação era uma alimentação completamente sacrificante, porque eu já não tinha mais prazer na própria alimentação, porque pela ingestão calórica, pelo menos a maioria dos atletas sabe que é algo massivo, é algo que realmente é um sacrifício a se fazer. E quando nós colocamos todas essas questões no âmbito de ser cristão, muitas vezes foge com o próprio propósito, porque ser cristão, ser discípulo de Cristo, é deixar que Jesus Cristo seja o nosso Senhor, a quem controla as nossas decisões, ao qual toma o controle das nossas vontades. Como diz na própria palavra de Deus, de nos negarmos para seguir Cristo. Não é as nossas vontades, mas é a vontade de Deus, é a vontade no qual Cristo move o nosso caminhar. E muitas vezes o sacrifício de ser um atleta não se alia ao sacrifício de ser um cristão, porque foge dos objetivos. Muitas vezes o cristão, ele deve se abster de comida para mortificar a carne, ou seja, fazer o jejum de alimentos. O que isso para um atleta é completamente inaceitável, ficar sem se alimentar, ficar apenas à base de água. E sabemos o quão importante é o jejum na vida de um cristão. Como também, por exemplo, a própria exibição do corpo nas redes sociais, ou seja, fotos sem camisa para homens, até mesmo, por exemplo, atletas que postam fotos de cueca ou de sunga constantemente, como também fotos das mulheres que postam de roupas íntimas, de biquínis, fazem fotos valorizando
o glúteo ou até mesmo as fotos sensuais, o que não se enquadra muito na visão do cristão, da sua autopreservação da sua imagem para um testemunho. Sabemos que essa questão da valorização do corpo e da exibição do corpo tem a ver um pouco com a aceitação. No meu caso particular, quando eu era criança, eu fui muito rejeitado por eu ser uma criança magra. Fui muito rejeitado pelos meus familiares, pelas pessoas em volta. Isso criou um complexo no meu corpo. O que quando eu me tornei um atleta e comecei a desenvolver um corpo que era avantajado, isso fez com que o meu ego crescesse e fez com que eu começasse a cultuar e valorizar muito o meu corpo, acima de qualquer outra coisa. E aí começou a vir o uso de anabolizantes, até mesmo em questões que poderiam prejudicar a minha saúde. Na época, a minha mentalidade era: bom, se prejudicar, depois eu conserto, depois eu corro atrás. O que isso para um cristão, ou isso para uma pessoa sensata, vamos dizer assim, não condiz, não é sábio. É uma imprudência você posicionar seu corpo a uma complicação, sendo que você pode preservar seu corpo. Então, quando vamos crescendo em maturidade cristã, quando vamos amadurecendo as ideias, os ensinamentos bíblicos, é comum o cristão ele ir se distanciando dessa questão, dessa aceitação, o que hoje é um mover das pessoas, né, nas redes sociais, no Instagram, essa questão da exposição do corpo, não somente para atletas de fisiculturismo, mas em âmbito geral. Então, dificilmente você vai ver um cristão fisiculturista. São atividades que realmente não se casam. E sabemos que a visão do cristão é sempre caminhar no, vamos dizer entre aspas, no mesmo jugo ou no mesmo propósito. Existem pessoas que falam que querem ser atletas para serem incentivadoras, pessoas motivacionais, mas eu acredito que é possível ser pessoas incentivadoras ou motivacionais sem ser um atleta. Muitas vezes o nosso próprio testemunho de vida, através das dificuldades que passamos e vencemos pela força em Cristo, já é um grande exemplo motivacional.